O tema dessa lição é o novo nascimento. Vamos pegar o texto base que vai ser João capítulo 3, que estará no versículo 1 ao versículo 7. Mas estarei lendo até o versículo 21 para mais informações. Então, partindo do versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então esse é o texto máximo da nossa lição de hoje, que Jesus responde e diz, a Nicodemos: Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Continuando no versículo 4, disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isto, necessário vos é nascer de novo. Possivelmente Nicodemos já tinha familiarizado com essa promessa de Deus, que é registrada lá em Ezequiel 36, versículo 25 e 26. Pois Nicodemos era um príncipe dos fariseus, então ele entendia da lei, do que tinha. Em Ezequiel diz isso, no capítulo 36, versículo 25 e 26. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Então, essa é uma promessa que Deus fez lá em Ezequiel ao povo de Israel, e que seria continuar a ocorrer na vida de Jesus Cristo. Que tirar esse coração de carne ia trazer um coração de... e tirar o coração de pedra, e ia nascer então um novo coração de carne, que seria viver em espírito e em verdade. Então nessa lição estudaremos mais essa bela passagem da Bíblia que se encontra no capítulo 3 do Evangelho de João. Então este texto narra o encontro de Nicodemos com Jesus. Aí só para mais informações estarei lendo a continuação dessa história, a partir do versículo 8 até o 21 também, que é muito bom para nosso conhecimento. Então no versículo 8 diz o seguinte: O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Pois é o Espírito que vai direcionar o seu novo caminho, Versículo 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Esse versículo que fala quando Moisés levantou uma serpente no deserto, que viu uma praga no deserto ao povo de Israel, de muitas serpentes. E quem via essa serpente no arraial que foi picado pela serpente, era salvo e não morria, Era curado naquele mesmo instante quando via essa serpente que era levantada no meio arraial. Então isso é a mesma coisa
Quem conhecer o Filho de Deus, que é Jesus, também será salvo, será curado de todo problema, de todos os males. Versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo conhecido, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho no mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, explicando um pouco esses versículos lidos, né? Que quem faz o mal, né, aborrece a luz. E Jesus é a luz, e ele veio ao mundo que é cheio de trevas, mas muitos preferiram seguir essas coisas más. E no final do versículo fala, né, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quando estamos em luz, são manifestas as coisas que é feita em Deus, que é produzida em nós. Então, voltando lá para Nicodemos, quem era Nicodemos? Era um homem religioso, nobre, muito importante, príncipe dos judeus e que conhecia a fundo a lei e a interpretava. Ele reconhecia que Jesus era o mestre, que tinha vindo da parte de Deus e que realizava milagres, mas ainda não era salvo. Então Jesus disse a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então só podemos, ver o reino de Deus se nascermos novamente em espírito, O que Jesus está ensinando é que não é bastante nascer na igreja, ser criado em alguma religião ou ter certo conhecimento bíblico. O que é necessário é nascer de novo. Então precisamos nascer de novo, com esse novo coração renovado em Cristo Jesus. E o que é um novo nascimento, E olhando um pouquinho para a vida de Nicodemos, depois de algum momento, quando tinha uma assembleia para buscarem um jeito de condenar Jesus, Nicodemos defendeu em certa parte Jesus e muitos ali dos fariseus duvidaram que tipo de fé que ele estava seguindo. E quando Jesus foi morto no Calvário, José, de Arimateia, foi lá em Pilatos para pegar o corpo de Jesus. E esse mesmo Nicodemos estava lá com óleo de aloés para... Então Nicodemos trouxe esse óleo para embalsamar lá o corpo de Jesus, ungindo, o corpo com óleo de aloés. E ele que estava sendo um seguidor de Jesus meio oculto, naquele momento ele mostrou realmente que era seguidor de Jesus, para fazer essa parte de mostrar que estava ali embalsamando o corpo de Jesus. E a pergunta é: o que é o novo nascimento, Nascer de novo é a regeneração do indivíduo, é a transformação da personalidade humana e como ter a natureza recriada. É passar a viver uma nova vida em Cristo e ter a vida transformada por Cristo. Então, como Nicodemos acabou que no final da morte de Jesus ele foi transformado por Cristo, e assim também devemos ser transformados para viver esse novo nascimento em Cristo Jesus. A necessidade do novo nascimento. Somente os que nasceram de novo podem entrar ou ver o reino de Deus. Então só podemos ver o reino de Deus se nascermos novamente. Todos são nascidos fisicamente, mas nem todos são nascidos espiritualmente. Todos nascem com a natureza pecaminosa. Em Romanos 3:23 fala isso. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos
5:12 também fala: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, todos precisam nascer espiritualmente porque nasceram no pecado, foram concebidos no pecado. Portanto, todos precisam nascer de novo. Nascer do Espírito é ter a natureza restaurada pelo Senhor Jesus. E nascer da água é ser purificado de todos os pecados. Por isso, o batismo na água foi implantado para mostrar ao mundo exterior que você nasceu de novo, está fazendo a profissão de fé, que agora está seguindo a Cristo. E o mesmo Cristo se batizou mostrando que para ser cristão precisava passar por esse arrependimento e nascer de novo. E o simbolismo da água, quando você desce às águas, você é purificado de toda imundícia. Isso é um simbolismo. Mas a partir do momento que você tem o entendimento que você nasceu de novo, você vai querer passar por esse simbolismo, né? De passar na água, de morrer o velho homem e assim nascer da água, nascer então um novo homem, Cristo Jesus. Assim como Jesus morreu naquela cruz, é como se você estivesse morrendo naquela água, todo o seu velho homem, e nascendo um novo homem, para a glória de Deus. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, então o seu velho homem fica ali naquela água, então é purificado. Esses são simbolismos. Quem purifica realmente é o sangue de Jesus. E assim vivendo uma nova vida, é o nascer de novo espiritualmente. E como nascer de novo? O novo nascimento é operado no indivíduo pelo Espírito Santo e pela palavra. Então, através do Espírito Santo e pela palavra que ouvimos, que procuramos entender. Para que o novo nascimento aconteça, é necessário que o indivíduo abra o coração para Deus e procure se envolver com as coisas do alto. Então, 1 Pedro, versículo 23 a 25, fala o seguinte: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, tudo que é da carne é como se fosse uma erva, né? Secou a erva e caiu a flor e acabou. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre e que foi evangelizada entre nós. Então, para que esse novo nascimento venha acontecer em nossas vidas, precisamos abrir o coração a Deus e procurar envolver com as coisas do alto, né? Pensar nas coisas do alto, na vida eterna, no nosso galardão em fazer as coisas boas, em levar a palavra dessas boas novas que você está recebendo a outras pessoas. Isso Deus quer de nós. E também em João 3,5, que é o nosso texto que nós já lemos, também fala o seguinte, né? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então precisamos ter renovado para entrar nesse reino de Deus. O que impede a pessoa de nascer de novo é justamente a dureza do coração, o pecado e as más obras. Então, muitas vezes esse eu nosso acaba criando uma dureza do coração e traz também o pecado e as más obras que começamos a praticar. Isso impede o nosso nascer de novo, pois a gente não dá mais para o Espírito Santo renovar em nós um coração puro. E essa dureza do coração é o egoísmo que acaba entrando em nós e impede de a gente nascer esse novo caminho que Deus quer sobre nossas vidas. E é importante entender as consequências do novo nascimento. Porque as consequências do pecado tem, mas as consequências do novo nascimento é bem melhor. A pessoa encontra paz e alívio interior, como está escrito lá em Mateus 11, versículo 28 ao 30. Vamos ler sobre. Então, em Mateus 11, 28 ao 30 diz o seguinte: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, explicando esse versículo, fala o seguinte: o jugo é o pesado arreio de madeira que se coloca sobre as espadas de um ou mais bois. Então, é aquele pedaço de madeira que coloca em cima dos bois, né?
aquilo é o jugo que os bois acabam puxando, né? Então uma pessoa pode estar carregando um pesado jugo de pecados. Então pode acontecer da pessoa estar carregando esse jugo pesado aí, carregando um pecado que Jesus já carregou lá na cruz. Basta tomar posse da liberação desse perdão através de Jesus Cristo, que Deus opera, né, em Cristo Jesus. E Jesus liberta as pessoas de todas essas cargas. O alívio que ele promete é o amor, a cura e a paz com Deus. E essa paz com Deus é uma paz que excede todo entendimento, né? Então, nesses versículos que a gente leu aqui, fala bem, bem simples e bem direto no versículo 30, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando a gente entende que tudo está no controle de Deus e que Jesus já venceu tudo por nós e que esse nosso novo nascimento só vai trazer para a gente paz e o alívio interior. Outra consequência desse novo nascimento é passar a viver uma vida de descanso e segurança em Cristo. Então a gente entende que Deus está sempre no controle de tudo, independente das coisas, e que a gente possa descansar no Senhor, que tudo vai se resolver. Outra consequência é passa a ter uma nova perspectiva de vida. A vida passa a fazer sentido. Então agora a gente entende diretamente qual é o sentido da vida e qual é a necessidade da vida e qual que é realmente o sentido de buscar a Deus, que a vida eterna é muito maior do que as coisas deste mundo que possam passar a acontecer. Outra consequência do novo nascimento é torna-se participante da natureza divina e passa a entender a necessidade de viver para Deus e fazer sua vontade. Então, a partir do momento que aceitamos Jesus e seguimos este novo caminho e entendemos isso, o reino de Deus já começa a fazer morada em nós, pois a gente já tem essa salvação, a gente temos essa vida eterna. Então, temos essa parte da vida eterna. E tem um versículo até que fala em Romanos, agora não estou sabendo realmente a citação que fala, né, que o final é melhor que o começo. Então, o começo desse reino eterno que a gente está vivendo já, que a gente já tem salvação em Cristo Jesus, esse novo nascimento, vai ser muito melhor e maior o final, porque o final a gente não vai passar mais dificuldades, sofrimentos, e veremos com o Pai que Ele vai nos buscar para viver esse reino eterno de Deus lá no céu. Então você passa a viver também uma vida de alegria e a ter convicção de que seus pecados foram perdoados. Então quando a gente entende que o pecado foi perdoado, que nós não temos culpas, temos essa convicção de uma vida cheia de alegria, que nós somos preenchidos pelo Espírito Santo, por esse gozo de alegria que só Deus pode nos preencher quando somos libertos de todas as coisas que nos oprimem. Então, concluindo, tenha consciência de que somente através do novo nascimento você poderá entrar no céu. Ore a Deus, busque ao Senhor de todo o coração e peça a Ele para mudar a sua vida. E realmente você estará vivendo então um novo caminho, um caminho que Ele quer que você viva, no padrão certo de Deus, para a honra e glória do nome dEle. Amém.